Bom, vamos ver aí o que o Serdan falou depois da derrota do Palmeiras para o Bahia. Convido você sempre a estar dando like aqui no vídeo, que isso ajuda bastante o vídeo a ganhar, digamos, projeção aqui no YouTube e ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bacana e mandar para mais palmeirenses fuçando aí na plataforma. Então, manda seu like, de preferência, comenta aqui se você concorda com o Serdan. Olha só o que ele falou depois de Palmeiras 0, Bahia 1. Na bola aqui do meu campo, Acevedo, abriu na ponta esquerda, vem Kaique, vai invadir a grande área, balançou, pisou na bola, levou pelo meio, tentou, largou no meio, pediu de volta, recebeu Kaique, bateu, é gol! Gol! Do Bahia! Aos 48 do segundo tempo, o Bahia valente, o Bahia que foi para São Paulo disposto a jogar futebol, que encarou o Palmeiras e no final do jogo, uma bela jogada, Lúcio Rodrigues, Acevedo, Kaique, que entrou no segundo tempo, chamou para a tabela e recebeu na frente, belo toque do Cauli, saída do Everton, tapinha com categoria, com nojo, por cima do goleiro, coloca a bola na rede e marca para a festa da torcida do Bahia. Tem festa da Boa Terra, é do Bahia. 3 minutos além do tempo, aos 48. Agora, Palmeiras 0, Bahia 1. Amigos do Chiqueiro, deu muito certo não, mas assim, eu tinha falado até no pós-jogo, inclusive saindo daqui, já tô correndo pro pós-jogo lá. Eu tinha falado no pós-jogo do meio da semana que eu tinha assistido alguns jogos do Bahia. O Bahia é um time muito chato, velho. Um time bem montado em campo. Você vê facilmente as linhas de 5 deles, a linha de 4 deles, né? Então é um time bem montado em campo, um time chato, um time que deu muito trabalho pra gente, um time que jogou certinho, deu a posse de bola pro nosso time, mas como dizem no futebol aí, soube sofrer, né? Nosso segundo tempo foi bem, não dá, o Abel tentou o que deu, colocou o que tinha de melhor, né, pra jogar, inclusive terminamos com vários atacantes e infelizmente acharam uma jogada, não é que acharam uma bola, acharam uma jogada bem construída da parte deles, e é isso. Nada a lamentar, velho, nada a lamentar, nesse jogo nada a lamentar, porque o time pressionou até o final, infelizmente um resultado adverso do que a gente esperava. Eu acho que pelo que foi, a gente até teve mais chances, mas o empate seria bem justo. Mas um time muito chato, o Bahia, um time que deu trabalho, um time que fez um bom jogo, né? E acho que foi um bom jogo para os dois. E é isso. Vida que segue, vamos embora. E vamos buscar no próximo jogo, né? Mas, de verdade, da forma como o time jogou, tá da hora. Infelizmente acontece e aconteceu hoje, né? Então vamos embora. Os porcos é louco. Jogo bom, com chances para os dois lados, 32 finalizações nos 90 minutos, sendo 21 finalizações por parte do Palmeiras, mas o 0 persistiu no placar até os acréscimos da etapa final, 0 injusto. E aí Kaique fez para o Bahia a primeira vitória do Bahia jogando aqui na casa do Palmeiras, um time que sabe o que quer, muito bem ajustado, arrumado pelo Rogério Ceni, com o Grupo City, de grande torcida. O Bahia veio aqui e derrotou o Palmeiras por 1-0. Palmeiras que já havia empatado com o Botafogo, jogando nesse mesmo palco na estreia do Campeonato Brasileiro por 0-0. E a curiosidade, a estatística que chega é que jogando como mandante, nesta temporada, o aproveitamento do Palmeiras não passa dos 49%, já como visitante é de 80%. Então chama atenção o aproveitamento do Palmeiras quando joga longe da sua casa, quando joga longe dos seus domínios. Inclusive vinha numa sequência de 3 partidas como visitante e 3 vitórias em Porto Alegre contra o Internacional,
no Castelão contra o Fortaleza e na altitude contra o Bolívar. E esses 3 jogos certamente influenciaram nas escolhas do Abel Ferreira e no resultado de hoje, tanto que o time melhora muito, o time do Palmeiras melhora com as entradas do Paulinho e do Estevão na segunda etapa. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, deixe o seu like e siga @Jovem Pan Esportes nas redes sociais. Gente, final da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Flamengo, líder do campeonato, goleou o Corinthians 4-0, uma vergonha o Corinthians, mas maior vergonha que fizeram com a torcida do Corinthians, não deixando entrar no Maracanã. Os caras viajaram até o Rio, a polícia ficou segurando os caras e não deixaram os caras entrar no Maracanã, chegaram quase no final do jogo, deixaram entrar. É assim, um absurdo, é uma falta de respeito muito grande isso aí. E isso precisa ser apurado, não pode acontecer, né? Não pode acontecer, porque as pessoas vêm para São Paulo aqui, a gente trata super bem. E no mínimo que você espera, né, em termos de educação, é reciprocidade, tá? E um problema lá que a torcida do Corinthians teve. O Corinthians tomou um sacode do Flamengo, 4-0 pro time do Flamengo. Cara, 4-0. É um negócio assim, velho, eu fico pensando, imaginando, né, o que a falta de um treinador faz com um time de futebol. E é isso que está acontecendo com o Corinthians. Essa demora para definir o Dorival, que é o novo técnico do Corinthians. Muito bem. Passeio do Flamengo. Passeou. O Inter já tinha vencido o Juventude 3-1. O Mirassol empatou com o Atlético Mineiro 2-2 e o Galo entra na degola do campeonato. É o primeiro da zona de rebaixamento do campeonato. Ê, Galo. Ceará em casa recebeu o São Paulo e empatou em 1-1. O Sport empata em 0-0 com o Fortaleza. O Botafogo ganhou do Fluminense 2-0. O Palmeiras em casa jogou até bem o Palmeiras. Teve o volume do jogo, mas o Bahia é muito bem montado pelo Rogério, cara. O Rogério faz um trabalho muito bom. E hoje a vitória foi do Rogério, que mexeu muito bem no time dele e conseguiu vencer o Palmeiras. O Palmeiras vem de 8 jogos invictos, sem derrota, né? E acabou perdendo em casa por 1-0 para o Bahia. E perdeu não só o jogo, mas como perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro de Futebol para o Flamengo. 1 ponto a mais o Flamengo. E quem chegou, vou contar já no Palmeiras com 13 pontos também. Ainda 6ª rodada, muito cedo. Cruzeiro 1-0 no Vasco, e com isso o Carille foi demitido, o técnico Carille foi demitido do Vasco da Gama. Mais um treinador que cai, praticamente um treinador por rodada aí, se você pegar no Campeonato Brasileiro. O Vitória empatou com o Grêmio 1-1, perdia o jogo, conseguiu o empate, o Grêmio vencia. E o Santos em casa estava perdendo de 2-0 para o Bragantino, acabou fazendo um golzinho no final dos acréscimos, aí terminou 2-1. Na zona de degola tem Sport com 2 pontos, Santos com 4 pontos, Grêmio com 5 pontos e Atlético Mineiro com 6 pontos. Aí fora da zona de degola está Vitória com 6 pontos, Fortaleza 6 pontos, Mirassol 7 pontos, aí 7 pontos tem Mirassol, Juventude, Corinthians é o 12º com 7 pontos, Vasco o 11º também com 7 pontos, aí já vem o São Paulo na 10ª posição com 8 pontos, 9ª posição para o Ceará, 8 pontos, Botafogo, 8 pontos, Bahia, 9 pontos, é o 7º, 6º, Inter, 9 pontos, Fluminense, 5º, com 10 pontos, Cruzeiro, com 10 pontos, é o 4º, Bragantino, com 13 pontos, venceu o Santos e chegou de vez mesmo na frente do campeonato lá, o Palmeiras também com 13 pontos e o Flamengo, líder isolado, com 14 pontos ganhos. Muito bem, essa rodada quente do Campeonato Brasileiro, mas esses pontos não são quando você perde sentidos agora, não. É lá na final do campeonato, quando você fala assim, cara, mais 3 pontinhos eu tava na Libertadores, na pré-Libertadores. Pô, mais 3 pontinhos eu pressionava para brigar pelo título. Ou mais 3 pontinhos eu não era rebaixado. É lá no fim que conta essas derrotas em casa, essas coisas que complicam a vida. O Dorival vai ter muito trabalho, o Rogério fez um trabalho muito bom no time do Bahia. Hoje a gente vê a evolução do Rogério, é impressionante como treinador. Enfim, o Campeonato Brasileiro pegando fogo, tá bom? Mais uma rodada, 6ª de 38. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil. E fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, você pode confiar. Números fantásticos, de 11 vitórias de brasileiros em 43 jogos em La Paz. 3 são vitórias do Palmeiras. Um Palmeiras que sofreu só uma derrota nas últimas 27 partidas em solo estrangeiro pela principal competição do continente, pela Libertadores. Somando 20 vitórias, agora 21 e 5 empates. Os números são espetaculares. No total, o Palmeiras alcançou 51 vitórias atuando fora do Brasil pela Libertadores.
Para se ter uma ideia, é o brasileiro com mais resultados positivos no exterior na história da competição, seguido pelo Grêmio e pelo Flamengo, os dois com 32 vitórias. O Palmeiras tem 51. Eu achei o Serdão bem tranquilo aí, principalmente no início aí, né? Depois todo mundo que vai falando sobre o Palmeiras acaba ficando um pouco nervoso mesmo, por causa das chances perdidas, né? Não foram tantas também assim. Fala-se muito como eles criou, mas criou chutes para fora e tal, chutes na direção do gol. Não fez o goleiro trabalhar mesmo. Foram 2 grandes chutes assim no gol, e fora isso tem muita coisa. Tentou no segundo tempo, primeiro tempo bem fraco, deu sono, eu dormi, cochilei, acordei aí, o Palmeiras estava tentando fazer gol aí, sacando o Bahia, mas não, mesmo assim não. E aí, pelo menos a gente tá ali vice-líder ainda, tá? Empatado com o Bragantino, mas a gente tá ali na vice-liderança no saldo de gols, então a gente tá com 13 pontos, o Flamengo ganhou, foi para 15 pontos, né? E estamos aí muito bem, obrigado. Ainda vamos enfrentar o Flamengo 2 vezes, ou seja, não tem absolutamente nada perdido, muito pelo contrário, temos muitos jogos pela frente aí, vão mais de 30 rodadas, mais de 30 e tantas rodadas pela frente, e não é motivo para crise, nem para desespero, nem nada. É só mais um jogo, uma hora ou outra a gente tem que perder. Acho que perder na hora certa, vou pensar, né? Não perder um clássico, que também é aceitável perder, se pensar que um clássico ninguém quer perder, mas perder pro Bahia, só que perder no Allianz Parque pro Bahia realmente é complicado. Vamos ter que ganhar lá, hein, quando visitarmos. Não vai ter outra alternativa. Perdeu em casa, tem que ganhar lá. Eu lembro vocês que em 2022, a primeira rodada, o Palmeiras enfrentou o Ceará no Allianz Parque. Perdeu por 3-2. O Palmeiras foi campeão tendo apenas 3 derrotas. Esta para o Ceará, uma para o Paranaense dentro do Allianz Parque também. E na última rodada, já campeão para o Internacional no Beira-Rio. Ou seja, perdeu 2 jogos no Allianz Parque. Então, para os teóricos do Apocalipse, calma. Tranquilidade. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Te vejo então aqui neste vídeo. Ó. Avante palestra.